Vamos voltar para a política. Assim como o MDB e PT, o PSDB perdeu espaço e influência no Congresso Nacional. Apesar da aproximação entre o governador de São Paulo, João Dória, com o presidente Jair Bolsonaro, a participação do partido no governo não é unanimidade. Em entrevista ao Estadão, o senador Tasso Gereissati, que liderou o movimento para que o PSDB desembarcasse da gestão de Michel Temer no ano passado, destacou que a única afinidade entre tucanos e bolsonaristas é na política econômica. Vamos ouvir o Caio agora a respeito. Quais foram os destaques dessa entrevista, Caio? E por que, na tua opinião, o PSDB se perdeu tanto desde aí a queda do Partido dos Trabalhadores? Não dá para saber qual é a cara mais que tem o PSDB, né? Eu acho que a população se tocou. A expressão é exatamente essa, de que a polarização PT e PSDB, ela era uma forçação de barra, né? Então, você vê, ele fala que a única afinidade na política econômica, a gente tem que sempre lembrar que o PSDB é o representante máximo da social-democracia aqui no Brasil. Inclusive está no nome do partido, né? Partido da Social-Democracia Brasileira. Isso quer dizer PSDB. O Paulo Guedes, por sua vez, o nosso super-ministro da Economia, ele é um liberal, né? Tanto que ele disse no discurso de posse dele que nenhum país resiste a sucessivos governos social-democratas. Por quê? Porque a social-democracia se especializa numa redistribuição de renda e pressupõe um certo gigantismo estatal, certo? E de onde que vem essa receita, essa renda? Justamente de políticas mais liberais. Então você acumula capital, acumula caixa e depois redistribui ele, uma hora o dinheiro acaba. Deixa eu só colocar uma parte aí, já que você colocou dessa forma, mas é curioso pensar que a economia foi acertada e arrumada num governo do PSDB, tanto que é acreditado até hoje a questão da melhoria econômica ao Fernando Henrique Cardoso, né, no governo do PSDB. Por isso que se chama de neoliberalismo, é um liberalismo implantado pela metade por necessidade e não por convicção política, e que foi o que viabilizou, como você bem colocou, uma certa estabilidade. Mas de nada adianta isso se carga tributária continua subindo e se a expansão de gastos, que é o mal maior descrito pelo Paulo Guedes, fica completamente desenfreada, né? A social-democracia e todos esses projetos assistencialistas, essa visão de mundo e de governo, começa mais firme no governo do Fernando Henrique e depois é levado ao paroxismo do governo lulopetista, aí com um viés mais socialista e sindical. Para quem quiser conhecer a origem comum de PT e PSDB, eu recomendo a excelente série dos jovens cinegrafistas e documentaristas do Brasil Paralelo, chamado Teatro das Tesouras. Vale muito a pena ver, é dividido em capítulos conforme as eleições de 89, 94, 98 e por aí vai até 2014, muito bom. Agora eu queria dar 2 destaques aqui para as falas do senador Tasso Gereissati. Ele diz o seguinte: estamos bastante afastados de visões de extrema direita. Tem uma entrevista, inclusive, aqui na Jovem Pan, se não me engano, do João Dória, sobre o que seria extrema direita, né? E mostra que, de fato, no PSDB, a régua ideológica é bastante desregulada. Vamos usar aquele método de definir pelo oposto, né? Se existe extrema direita, óbvio que existe extrema esquerda. E o que seria extrema esquerda? Com certeza não é a esquerda festiva do PSOL. Vamos pensar, sei lá, na Venezuela do Maduro, né? Por essa régua, o que é uma extrema-direita? Seria, no caso, a ditadura, por exemplo, do Pinochet no Chile, nos 70 e 80. E os extremos políticos, Edgar, eles costumam ter um ponto de contato justamente no autoritarismo, na supressão das liberdades individuais e das liberdades coletivas. E pela visão nacionalista, né? Exatamente. O governo Bolsonaro, ele quer tirar protagonismo do Estado, quer reduzir carga tributária, quer fazer ajuste fiscal, quer deixar o Estado no essencial. É ridículo falar que um governo que tem aí na dupla de ataque Moro e Paulo Guedes é um governo de extrema direita. É muita imprecisão, se não desonestidade intelectual. E o outro ponto sobre política externa diz o seguinte, o senador Tasso Gereissati: o problema não é só a imagem externa arranhada. O país está sendo levado ao ridículo. É uma visão, inclusive, diferente da visão do Paulo Guedes, que é totalmente globalista. Olha, sinto muito, mas assim, a medida relevante
do Ministério das Relações Exteriores foi justamente a liderança do Grupo de Lima, né, na condenação ao regime totalitário bolivariano do Nicolás Maduro, inclusive fazendo articulação política com grandes potências como Estados Unidos e Canadá. Agora, falar que o Paulo Guedes é globalista é uma confusão conceitual, Edgar, porque é o seguinte, uma coisa é globalização, entendido aí, sei lá, como um fenômeno de integração econômica, de capital humano e de mercados consumidores. Isso é globalização. Agora, globalismo é uma questão completamente diversa relacionado à soberania nacional, ou melhor, à relativização da soberania nacional em prol dos organismos multilaterais internacionais, tipo ONU, tipo União Europeia, esse tipo de coisa. Então, quando você é antiglobalista, significa que você coloca a realidade e a legislação nacionais acima do entendimento desses burocratas não eleitos. É simplesmente isso. Então, o que eu acho que é importante pontuar aqui é que essa visão de social-democracia, então, vamos dizer assim, globalista, de redistribuição de uma riqueza de forma completamente artificial, que onera o Estado, isso está fadado ao fracasso e o senador parece que não está fazendo uma boa análise da conjuntura global ou conjuntura nacional que a gente está passando.